Glória a Deus. Houve um probleminha técnico aqui, mas vamos continuar. Aqui, Levítico do 15 ao 22. Amém? 12 de 100. 12 de 100. Bíblia em 100 dias. Vamos lá. Levítico capítulo 15. Glória a Deus. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará suas vestes. E se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e o trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que ensai a semente da cúpula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico capítulo 16. Como Arão deve entrar no santuário? E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram, ofereceram fogo estranho, Nadab e Abiú. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem, sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa e linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da oferta pela expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Também no tipo de Cristo, que levou os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Bode emissário. Então um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto, que é o bode emissário. Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu.
e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles, no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, olha só, por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Abre um parênteses aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele oferecia expiação por si mesmo, que o sacerdote também era pecador, pela casa dele, aí depois pela congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícies dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles. Abre parênteses, Isaías 53, que fala que Cristo levou todas as nossas iniquidades, pelas suas feridas fomos sarados. Então esse bode emissário é um tipo de Cristo que levou os nossos pecados lá naquela cruz. Fecha parênteses. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles. A terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali a deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era do bode emissário, lavará as suas vestes, banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação do santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra farei, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, afligirei a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados, uma vez ao ano. Olha só, o dia da expiação era uma vez ao ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a
Moisés. Levítico capítulo 17. O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. Vem comigo na palavra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão. Fala a Arão. Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhe: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem o degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue, e derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios. Olha só, forte isso, hein? E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se-lhe-á por estatuto perpétuo na sua geração. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel ou do estrangeiro que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Levítico 17:10. A proibição de comer sangue. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do meu povo, porque a alma da carne está no sangue. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que fará expiação pela alma. Quero abrir um parênteses aqui. Pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus fomos transformados, pelo sangue de Jesus fomos libertos, o sangue de Jesus levanta, o sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus purifica. Somos lavados pelo sangue, nos tornamos nova criatura pelo sangue de Jesus. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E toda alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, se banhará com água, e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas se não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico capítulo 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitardes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, e andarei nos meus estatutos. Achei interessante aqui esse ponto. Não farei segundo as obras da terra do Egito.
farei conforme os meus juízos, e farei conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá. Os meus estatutos e juízos eram aproximadamente 613. Estatutos e juízos, 613. Jesus resumiu em 2. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus primeiro sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai, de tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é a tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirá, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegará a sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho. Não descobrirás sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirá, é a nudez de teu irmão. A nudez da mulher de teu irmão. Por isso que João Batista perdeu a sua cabeça, né, quando ele repreendeu Herodes, né, e que estava saindo, né, estava ali cometendo adultério com a mulher de seu irmão. Aqui, isso é Levítico 18:16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. E a nudez da mulher de teu irmão não descobrirá, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirá, não tomará a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomará uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Uniões, Levítico 18:19. Uniões abomináveis. E não te chegará a mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitará com a mulher de teu próximo, para a cúpula, para te contaminares com ela. E da sua semente não darás, para a fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitará com animal, para te contaminares com ele, nem a sua mulher porá perante um animal, para ajuntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes, que eu lanço fora diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vos guardarei os meus estatutos, meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vomite, havendo-vos contaminado, como vomitou a gente que nela está antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardarei os meus mandados, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós. Eu não vos contamineis com eles, e não vos contamineis com eles.
Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Dize-lhe: Santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Santo significa separado, né? Consagrado a Deus. Cada um temerá sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não vos virei para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor. E quando sacrificardes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia se queimará, será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, a coisa abominável não será aceita. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada. Tal alma será extirpada. Tal alma será extirpada. Serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós. Eu não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 19, né? Cada um temerá sua mãe, aqui. No dia em que o sacrificardes, no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável e não será aceita. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Então as espigas caídas não era para recolher, né? Era para deixar, né? As espigas caídas. Não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Abre um parênteses, né? Ruth foi colher as espigas ali no campo, né? de Boaz. Interessante, né? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com teu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás a paga do jornaleiro. Não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoará ao surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas terá temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo. Não aceitarás o pobre, nem respeitará o grande. Com justiça julgará o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerá teu irmão no teu coração. Não deixará de repreender o teu próximo. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarei os meus estatutos, não permitirá que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás semente de mistura, e vestes de diversos estofos misturados não vestireis. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva, desposada do homem, e não for resgatada, nem se ele houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa trará ao Senhor, à porta da tenda da congregação, um carneiro. E com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará
propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerás. Porém, no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não comerei coisa alguma com sangue. Não agorareis, nem adivinhareis. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agorareis, nem adivinhareis. Não cortarei o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes da vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardarei os meus estatutos, meus santuários, reverenciareis. Eu sou o Senhor. Reverenciareis, Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busquei, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Diante das cãs te levantarás, e honrará a face do velho. E terá temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não cometerei injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo, e justo tereis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumprirei, eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. A pena de diversos crimes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirá aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel te dar a sua semente a Moloque, certamente morrerá o povo da terra e apedrejará com pedras. E eu porei minha face contra este homem, eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado sua semente a Moloque, e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com uma mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Era para morrer os dois, o adúltero e a adúltera. Na lei era isso, né? Na lei de Moisés, olho por olho e dente por dente.
O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, olha só. Quando também um homem se deitar com outro homem, com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a ele, e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua torpeza portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando o homem se deitar com uma mulher que tenha a sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é a nudez de seu irmão, descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo, para habitar nela, e não andeis nos estatutos das gentes, que eu lanço fora de diante da vossa face. Porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós para possuí-la em herança, terra em que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre animais limpos e imundos, entre aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos. E ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para seres meu. Separar-vos do povo. Pegou? Para seres meu. Separação, santidade, santificação. Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver um espírito... quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Levítico capítulo 21. Lei acerca dos sacerdotes. Depois disso, o Senhor a Moisés fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhe: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente, mas chegado por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido,
por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar. Não fará calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, sereis santos. Glória a Deus, nós estamos aqui lendo a Bíblia em 100 dias, amém? 12 de 100, nós estamos 12 de 100, vamos lá. 12º dia de 100. Não, glória a Deus, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor. O pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, santificará, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre a cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará uma mulher na sua virgindade. Isso aqui é a lei acerca do sacerdote. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por uma mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade, olha só, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão. O sacerdote em que houver alguma deformidade chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades, e das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários. Porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos, que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. E dize-lhe: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundície, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda, de cadáver, ou aquela de que sair a semente da
cúpula, ou qualquer que tocar alguma réptil, pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundície. O homem que o tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água, e havendo-se certo. A leitura é um pouco extensa, né? Se torna um pouco cansativa, mas é bênção de Deus. Glória a Deus. Havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das suas coisas santas, porque este é o seu pão. Corpo morto e dilacerado não comerá, para nele se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquele comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais, os animais sacrificados devem ser sem defeito. O animal tinha que ser sem defeito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão e a seus filhos, a todos os filhos de Israel, e diz-lhe: qualquer da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá machos sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras, nenhuma coisa em que haja defeito oferecerei, porque não seria aceito a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntário, sem mancha, será para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego ou o quebrado, ou o aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingins, este não oferecerei ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Olha só. O machucado ou moído, ou despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não farei isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum manjar oferecerei ao vosso Deus, de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas, falta nelas não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, glória a Deus, quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificarei de vossa vontade. No mesmo dia se comerá
no mesmo dia se comerá. Nada deixarei ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardarei os meus mandamentos e os farei. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Agora vamos para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do 3 ao 4. Vem comigo na palavra. Agora o Novo Testamento, né? Dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Glória a Deus. Dispensação da graça. Glória a Deus, que começou na cruz, com a morte de Jesus. Amém? Dispensação da graça. Agora, Marcos capítulo 3. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Olha só. Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, e disse-lhe ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Multidão seguiam Jesus da Galileia e da Judéia. Mas discípulos eram menos, né? Discípulos eram... Jesus chamou os 12, né? Chamou os 12. Ó, quero abrir um parênteses aqui, nós podemos ver lá em Atos, tinha só 120. Olha só que interessante. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Era uma grande multidão. O ministério de Jesus era acompanhado por uma grande multidão. Mas apenas 120 pessoas estão no cenário. Então há uma grande diferença entre... a multidão admira, mas discípulo está atrás, né? Está atrás ali da palavra de vida eterna. O discípulo tem compromisso e carrega a sua cruz. Amém? Discípulo ou multidão? Fecha parênteses. E seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que eu não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus? E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Lindo, né? E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus, abre um parênteses aqui, Jesus chama para trabalhar mesmo, né? Trabalhar na obra, no reino. E para que estivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de
Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha os parentes de Jesus falavam, esse daí está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando a si, disse-lhe, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Porque diziam, tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ó. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajentou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina, ouve, eis que saiu o semeador a semear, né? Semear o quê? A palavra. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas quando o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou, só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábolas, para que vendo vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que se não convertam e lhe sejam perdoados os pecados. E disse-lhe, não percebeis essa parábola? Olha só. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Olha só. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais. Pedregais que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãs, depois, sobrevindo tribulação, ou perseguindo, por causa da palavra, logo se escandalizam.
E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, o outro 60 e o outro 100 por um. Glória a Deus. Um 30, o outro 60 e o outro 100 por um. E disse-lhe, a parábola da candeia, e disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Ninguém pega uma luz ali, né? Não vai colocar uma luz embaixo da cama? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhe, atendei aos que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos serão medido. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não saberão ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigiam a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Leitura concluída, graças a Deus. Amém? 12/100. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esta mais uma leitura finalizada, concluída, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua ajuda, pela Tua bênção. Abençoa os internautas, os irmãos que vão ler, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua nos abençoando e nos dando força para, meu Pai, prosseguir neste projeto lindo, Bíblia em 100 dias. Obrigado em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vem comigo na palavra, Bíblia em 100 dias.